Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Se você quiser aprender a trabalhar com conversões otimizadas, precisa de trabalhar com conversões otimizadas hoje em dia no Google Ads, né? Para que nós possamos aumentar a precisão dos cômputos de conversões, do acompanhamento das conversões. Afinal de contas, quando você tem uma conversão num site, é fundamental que nós consigamos ter esse acompanhamento para o algoritmo ficar mais inteligente, para que nós, como gestores de tráfego, estejamos mais inteligentes, tenhamos relatórios mais ricos, para que nós possamos parar de trabalhar com esse cookie de terceiros, porque seja agora, seja depois, nós vamos parar de trabalhar com cookie de terceiros. Os navegadores irão parar de computar, irão parar de utilizar esse formato. A partir desse momento, então, conversões otimizadas nos ajudam em vários aspectos, seja por passar a trabalhar com um cookie primário, seja por computar as conversões da maneira em maior quantidade, então nos deixar nós, como seres humanos e gestores de tráfego, mais inteligentes a nível de tomada de decisão, assim como deixar os algoritmos também, igual o algoritmo do Google, mais inteligente, porque tem mais cômputos de conversão sendo realizados. Bom, na verdade, o conteúdo de hoje não seria esse. O conteúdo de hoje seria como que nós podemos qualificar o nosso tráfego dando notas para as leads que chegam para nós. Basicamente, são as conversões offline no método otimizado. Só que para eu poder falar para você sobre as conversões offline otimizadas, eu preciso que você tenha configurado as conversões otimizadas. Se você não tiver configurado ainda as conversões otimizadas, eu não consigo ensinar para você isso. E é uma baita técnica trabalhar com as conversões offline otimizadas. É uma ótima técnica, aumenta muito a qualidade do tráfego, tá? Você pode dar nota para lead e aí o Google começa a procurar aquelas leads que são mais relevantes. Então você melhora muito o seu público-alvo, você consegue vender produtos com maior ticket médio, enfim, mesmo, eu estou falando do offline, então mesmo que você venda um serviço, mesmo que você venda, obviamente não venda online, você não seja uma e-commerce, você receba leads. Entretanto, para que nós possamos falar sobre isso, primeiro eu preciso que você assista a esta aula, inclusive, de fato, é uma aula da Mazzuchin Plus. Eu não gravei um vídeo só para falar de conversões otimizadas, eu peguei uma aula da Mazzuchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais em marketing digital, em tecnologia e vendas, e essa aula que eu falo sobre conversões otimizadas, você irá assistir agora, e através dessa aula você aprenderá a instalar, a trabalhar com as conversões otimizadas. Quaisquer dúvidas, você vai clicar aqui em comentários, irá dispor lá a sua dúvida, e a partir desse momento eu irei responder a sua dúvida, ou se você quiser uma resposta mais rápida, na descrição desse vídeo eu deixei o link do nosso grupo do WhatsApp geral da Mazzuchin Plus, onde você pode clicar e ir lá para o grupo geral, e nesse grupo geral você pode sanar sua dúvida, e eu ou os demais da nossa alcateia, da nossa comunidade, que estão nesse grupo do WhatsApp, poderemos sanar sua dúvida de maneira mais rápida do que aqui nos comentários do WhatsApp, do YouTube. Beleza? Combinado? Então, a partir de agora, você ficará com a aula da Mazzuchin Plus. Espero que você curta bastante, espero que você possa... É uma aula mais densa, uma aula um pouco mais extensa, mas eu entendo que é muito importante para você. Faz parte, hora ou outra, você consumir conteúdos mais densos, conteúdos mais ricos. As pessoas, de maneira geral, elas estão muito superficiais. Né? Eu quero só um conteúdinho rápido? Não. Vamos aprender de maneira mais rica, beleza? Então assista do início ao fim. Se você curtir, se você gostar deste conteúdo, espero que você então possa compartilhar, espero que se você ainda não for inscrito no canal, possa se inscrever e, claro, fazer parte lá do nosso grupo da Mazzuchin Plus para que nós possamos trocar bastante figurinhas. Tudo bem? Um abraço e até a próxima! Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Ads para a geração de leads, para a geração de contato, e hoje uma aula bastante especial, porque nós iremos otimizar o que nós fizemos lá em aulas anteriores. Em uma das nossas aulas, nós aprendemos a trabalhar com acompanhamento de conversões do Google. Lembra que antes de iniciar, de nós colocarmos o crédito da nossa conta, da nossa case que nós fizemos, a primeira case que nós trabalhamos, que era para poder gerar lead para a escola de cursos de marketing digital, cursos de vendas e cursos de tecnologia, antes de ativar a campanha, eu falei o seguinte: opa, nós precisamos de acompanhar as conversões. É fundamental que o Google ele saiba quando alguém, por exemplo, preencheu um formulário de contato, porque somente dessa forma o algoritmo do Google passa a entender qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, qual é a melhor posição de anúncio, composição de anúncio, dentre várias outras informações, padrão inclusive de consumidor que tende a clicar no anúncio e gerar o contato para nós. Somente com esse acompanhamento é que o algoritmo fica mais inteligente e passará ao longo do tempo a entregar para nós, anunciantes, resultados melhores. Então nós fizemos isso já no nosso curso, que é o acompanhamento de conversões. Entretanto, não sei se você se recorda, mas inclusive na aula eu falei assim, olha, eu estou lhe mostrando dessa forma, contudo nós temos uma forma otimizada para realizar isso. E é na aula de hoje que nós aprenderemos sobre conversões otimizadas.
Eu vou lhe mostrar agora, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela do meu computador para você, como que nós podemos trabalhar com as conversões otimizadas. Antes, de maneira rápida, de maneira otimizada, eu só quero explicar para você rapidamente o porquê que é tão importante trabalhar com as conversões otimizadas do Google Ads. Pode ser? Beleza? É, tá bom. Bom, tem dois motivos bastante importantes. Um deles é porque quando um consumidor ele vai no nosso site, por exemplo, ele vai preencher um formulário de contato, nem sempre, nem todos os consumidores que preenchem os formulários de contato ou o formulário de contato da nossa página, da sua página, da página do seu cliente, o Google consegue computar aquele contato, ele consegue acompanhar aquela conversão. Sabe por quê? Aquele consumidor ele pode ter um JavaScript desatualizado no seu navegador, ele pode estar trabalhando com Not Tracking, ativado o Not Tracking, que é o não rastreamento, então ele não permite com que o Google faça esse rastreamento. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que nós estamos vivendo, e eu gravo essa aula em agosto de 2024, um momento muito importante na história do acompanhamento de conversões, do tagueamento, do traqueamento. As pessoas e as grandes autoridades, elas não querem mais que as grandes plataformas, os grandes players, Facebook, ou seja, a Meta, assim como Google, como Microsoft, como LinkedIn, dentre tantas outras, acompanhem tão próximo, tão de perto, assim os consumidores. Inclusive, existe uma relação de que o consumidor ele tem que ter autonomia, ele tem que ter o poder de dizer se deseja que o acompanhe, se não. O consumidor ele tem que ter a possibilidade de falar, eu quero que você possa só acompanhar isso, esse daqui, plataforma não. Enfim, tem que dar autonomia para ele e informar para o consumidor tudo o que você fará com o dado que você está capturando dele. Então, nós estamos vivendo esse movimento. E um dos pilares desse movimento para que o consumidor seja o protagonista dos seus dados, tenha uma possibilidade de conseguir compreender o que as empresas estão fazendo e assim por diante, assim como ter mais segurança, o consumidor em si ter mais segurança, como, por exemplo, dados extraviados, ou seja, uma outra plataforma ir lá e capturar esses dados e obter essas informações de uma maneira não legal. Um dos movimentos é parar de utilizar o que a gente chama de cookies de terceiros. O que seria o cookie de terceiro? Imagine que, por exemplo, eu tenha um site, tá? Então, eu, Danilo, tenho um site. Esse site, óbvio, está hospedado num servidor. Você é um consumidor e você vai acessar o meu site. E vamos imaginar o seguinte, que eu instalei no meu site o tag de acompanhamento de conversões do Google Ads. Você, como consumidor, acessou o meu site, você preencheu o meu formulário. Então, começa a pensar o seguinte, eu sou o site, o servidor que está hospedando o site, você é o consumidor que está acessando o meu site, e quando você preencheu o meu formulário, os dados, além de chegar para mim, o Google, ele também, porque eu coloquei a tag de acompanhamento no meu site, ele também está pegando aqui os seus dados. Ele está pegando as suas informações e, inclusive, daqui a pouco ele vai te rastrear para fazer, por exemplo, remarketing, para mostrar para você outros anúncios nas mais diversas redes de publicidade do Google. Então, eu tenho um terceiro, não é só mais o Danilo e você que estamos aqui tramitando, conversando, ou seja, não é só mais você que está somente acessando o meu site, é uma conversa de um para um. Pelo contrário, o Google ele está aqui também pegando estas informações, então eu tenho o quê? Eu tenho um terceiro capturando essas informações. É a mesma coisa quando você instala um pixel de conversão, um pixel de acompanhamento do Meta, funciona da mesma forma. Quando você coloca o pixel do LinkedIn, funciona da mesma forma, é um cookie de terceiro. E a comunidade, de maneira geral, quer parar, precisa, na verdade, parar, porque está sendo pressionada de trabalhar com esses cookies de terceiro, para que não fique mais cucado o consumidor, e então, obviamente, as plataformas não saibam tudo o que está acontecendo com esse consumidor, porque aí você tem N informações. Para nós, anunciantes, ajuda muito na hora de você segmentar, porque é muito mais assertiva a plataforma, o Google, o Meta, o LinkedIn. Ele sabe exatamente o que faz esse consumidor, qual é a faixa de renda, qual é a faixa etária. Ele sabe se tem filho, se não tem filho, sabe várias informações. Mas, conforme eu disse, não querendo ser repetitivo, para ela não ficar muito extensa, existe todo esse esforço da comunidade para que essas pessoas, para que nós, usuários, tenhamos esse protagonismo com os nossos dados e não sejamos acompanhados tão um para um, tão intensamente dessa forma.
Bom, as conversões otimizadas do Google matam com essa relação de cookie de terceiro. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer? A pessoa continuará, imagina você, continuará acessando o meu site, você continuará acessando o site do Danilo, você continuará preenchendo o formulário do Danilo, mas ao invés do Google ir lá e pegar as suas informações que você imputou no meu site, serei eu que irei enviar para você, será o meu servidor que enviará para o servidor do Google. A partir desse momento, então, eu tenho uma comunicação 1 para 1, eu tenho um server to server. Então, eu não trabalho mais com cookie de terceiro, eu trabalho com o chamado cookie primário. Então, a importância de nós trabalharmos com as conversões otimizadas é para parar de trabalhar com cookie de terceiro, porque a tendência é que, por exemplo, não exista mais essa possibilidade de você só colocar a tag de conversão e ela funcionar. A possibilidade é muito grande que isso deixe de acontecer. Inclusive, nesse ano de 2024, o Chrome já havia dito que iria parar de trabalhar com cookie de terceiros, que ele não iria mais fazer esse processo de capturar esses pacotes, esses dados. Depois ele voltou atrás, enfim, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a tendência é essa, que não exista mais cookie de terceiro, somente cookie primário. Então você já mata essa relação de não trabalhar mais com cookie de terceiro e ter, por exemplo, um site que está tagueado, de repente ele não computa mais conversões, porque as plataformas, os navegadores não computam mais. Então você já vai matar essa possibilidade, eliminar essa possibilidade. E a segunda, e tão importante quanto, é porque aquelas conversões que às vezes não computava, passarão a computar. Então você teve 10 conversões no dia, computou só 8, computou só 9, a tendência agora é que compute as 10. Beleza? Tudo bem? E quanto mais conversões, melhor. Bora lá então colocar a mão na massa, bora lá então colocar em prática isso que eu expliquei para você, como trabalhar com as conversões otimizadas. Vem para cá então para a tela do meu computador. Na tela do meu computador, você vai observar o seguinte, que nós temos aqui somente uma rápida introdução na relação do que eu fiz aqui no slide, né? Conversões otimizadas. Com as conversões otimizadas, aumentamos a precisão dos cômputos de conversões, evitando com que tenhamos perda de pacotes de dados e logo não computando as conversões. Assim como deixamos de trabalhar com cookies de terceiros e passamos a trabalhar com o cookie primário, que foi o que eu acabei de explicar para você em tela cheia, né? Então eu já deixei aberto aqui a nossa conta no Google Ads, tá? Então a nossa conta que nós estamos trabalhando com essa case da escola já está aqui aberta. O que nós precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, de ter as conversões criadas no Google Ads. Só que durante as nossas aulas nós já fizemos isso, né? Se eu vier aqui em metas, depois que eu venho em metas, eu já tenho aqui as conversões criadas. Eu só quero mostrar um ponto para você bastante importante. Ó, nós temos aqui as conversões criadas, estão por exemplo daqui a ontem, 21 de agosto de 2024. Nós tivemos ontem 2 conversões, ó, uma pelo formulário de contato, outra pelo WhatsApp. Só para que nós possamos nos recordar na nossa página, a página de destino que nós estamos trabalhando, é essa daqui, é essa landing page. Então nós temos aqui um formulário, né? Nós temos aqui esse formulário e nós temos aqui o formulário do WhatsApp. Então, na verdade, nós tivemos 2 contatos, cada um dos contatos por um formulário diferente. Isso nós já fizemos anteriormente, já fizemos em aula a criação das tags de conversão, do acompanhamento de conversão. Então, nós temos uma de formulário de contato, outra de WhatsApp. Ponto bastante importante. Se eu clicar aqui, por exemplo, no formulário de contato, você vai observar que nas configurações do formulário de contato, eu já tenho aqui, ó, conversões otimizadas, gerenciadas pela tag do Google. Nesse caso dessa conta, as conversões otimizadas, elas já estão, inclusive, funcionando. Então, lembra que eu falei no início da explicação que uma parte das contas, quando você configurar as conversões, criar o acompanhamento, não vai funcionar e outra parte vai funcionar de maneira automática? Aqui, de maneira automática, ela já está computando corretamente as conversões otimizadas. Já estou trabalhando com as conversões otimizadas e está funcionando normalmente. Mas eu vou mostrar para você, eu vou ensinar para você, caso não estivesse computando, inclusive eu teria aqui um alerta, das conversões que não estão, das conversões otimizadas que não estão sendo computadas aqui em diagnóstico. Eu venho aqui em diagnóstico, ó, e aí eu teria aqui que as conversões otimizadas que não estão funcionando, tá? Mas no nosso caso nós temos as conversões otimizadas que estão funcionando. Aqui ele mostra o diagnóstico, ó, melhora a performance dos seus anúncios com medições de alta qualidade. Retorne semanalmente para conferir a oportunidade de melhorar a performance dos seus anúncios com uma medição aprimorada. Monitore sua configuração atual, adote soluções que preservem a privacidade, corrija problemas com sua medição. Então, aqui estaria já um diagnóstico para nós e mostrando que as conversões otimizadas não estão funcionando. Essas daqui estão, mas vamos lá. Se não estivesse, Danilo, como que eu faria aqui para poder fazer com que as minhas conversões otimizadas elas funcionassem? Primeiro ponto muito importante, quando nós fizemos a configuração do nosso acompanhamento de conversões, nós utilizamos esse carinha aqui, ó.
nós utilizamos o Google Tag Manager, inclusive já deixei ele aberto. Então, nós criamos as nossas tags de conversão através do Google Tag Manager. Vamos voltar aqui, ó. Aqui em tags, nós fizemos essas tags aqui. Vamos relembrar as tags que nós criamos. Então, nós criamos aqui a tag de formulário aula leads. Essa tag de conversão, que inclusive essa tag, ela utiliza um acionador de formulário, é uma tag de conversão que utiliza um acionador de formulário. Essa tag, ela permite com que o consumidor, o usuário que preencher esse formulário aqui de cima, esse primeiro formulário de simulação, o Google, ele compute como uma conversão, que nem ele computou aqui, é uma conversão de ontem, quando o usuário realizar essa rotina. Assim como nós configuramos essa outra aqui, formulário WhatsApp Google Ads, quando o consumidor ele realizar a ação de valor de preencher o formulário do WhatsApp. Preencher o formulário do WhatsApp, então aqui vai aparecer uma conversão. Por que vai aparecer uma conversão? Porque no Google Tag Manager nós criamos a nossa tag e nós colocamos um acionador de formulário, tá? Então, relembrou disso? Deu para compreender? Nós estamos trabalhando com o Google Tag Manager. Então, para que nós possamos instalar as conversões otimizadas, o princípio, o básico, o start é nós termos as nossas tags configuradas de conversão. É o básico, tem que ter a tag configurada de conversão e nós precisamos de estar aqui no Google Tag Manager e ter configurado, como nós inclusive já configuramos, as nossas tags de conversão do Google Ads. No nosso caso aqui nós configuramos duas, porque nós temos dois formulários dentro do nosso site. Nós quisemos também trabalhar com duas ações de conversões diferentes, para que nós possamos saber o que veio pelo formulário principal e o que veio pelo formulário de WhatsApp. Vou até abrir aqui o do formulário principal, para que você possa se relembrar de que nós trabalhamos, ó, nós criamos aqui, nós colocamos o código da conversão. Aonde que nós pegamos mesmo o código da conversão? Foi aqui, clicando na nossa ação de conversão. Então, eu clico aqui na ação de conversão, por exemplo, de formulário, e aí nós temos aqui, né, ó, deixa eu só voltar, colocar para cá, ó, configurações da tag, e aqui, ó, usar o gerenciador de tags do Google. E aí eu tenho o ID da conversão e eu tenho o rótulo da conversão. Então, o ID da conversão e o rótulo da conversão, que aqui estão no Tag Manager, nós retiramos lá do Google Ads, tá? E depois que nós configuramos a nossa tag de conversão, a ação de conversão no Google Ads, assim também como nós configuramos a tag de conversão aqui dentro do Google Tag Manager, nós precisamos, obviamente, nós tivemos naquela aula a necessidade de colocar um acionador. Quando é que essa tag aqui ela seria acionada? E aí, como é um formulário, nós criamos o acionador de formulário, né? Então, por enquanto, eu só estou fazendo você se relembrar daquilo que nós fizemos em aula, tá? Então, nós criamos uma tag de acompanhamento de conversões do Google, colocamos o ID da conversão, colocamos o rótulo da conversão e utilizamos aqui o acionador de formulário para que nós pudéssemos acionar esta tag quando o quê? Quando o consumidor ele fizesse o quê? Preenchimento desse formulário e ou preenchimento desse formulário. Para ambos, nós utilizamos o acionador de formulário. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Clica no botão tirar dúvidas, eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. O que nós precisaremos na prática fazer aqui agora? Eu preciso, que nem eu disse para você, de trabalhar com as conversões otimizadas. Na essência, o que são as conversões otimizadas? As conversões otimizadas, elas funcionam da seguinte maneira. O consumidor, quando ele vai no nosso site e ele realiza uma ação de valor, como o preenchimento de um formulário de contato, ele coloca o nome dele, coloca o telefone, coloca o e-mail. Não é assim que funciona? Ele não coloca essas informações? Basicamente, o Google ele vai acompanhar a conversão através dos dados que o consumidor colocar no nosso site. Então, quando ele colocar o telefone, por exemplo, o telefone e o e-mail, seja aqui no formulário do WhatsApp, ele vai capturar. O Google precisa de ter essas informações. O Google precisa de saber o telefone, precisa de saber o e-mail, porque aí então o Google ele consegue compreender que veio daquele consumidor aquela ação de valor e ele computa como conversão lá no Google Ads, porque ele sabe que aquele e-mail e ou aquele telefone veio daquele consumidor. Então, eu passo a não precisar mais de computar as conversões de uma maneira mais técnica, falando para você, através do que a gente chama de Gclead. O que é o Gclead? De maneira bem rapidinha eu vou explicar para você. Se eu venho aqui no Google, por exemplo, e eu digito, vamos tentar pegar o da Mazuquim, para a gente não gastar crédito de ninguém. Por exemplo, aqui, ó, Mazuquim, tá patrocinado, não tá? Se eu clicar aqui em Mazuquim, ó, você vai observar, na verdade, aqui não foi patrocinado, veio sem ser link patrocinado. Vamos pegar aqui Mazuquim Plus, tá patrocinado, ó, Mazuquim Plus, link patrocinado. Observa aqui, como ele foi um link patrocinado, ou seja, foi um anúncio do Google,
Observa que aqui na URL, eu vou até abrir para você aqui dentro de um bloquinho de notas, dentre várias informações existentes na URL, dentre várias informações dispostas aqui na URL, nós temos uma chamada, olha só, Gclid. Gclid. O que é o Gclid? Todo e qualquer anúncio, seja do YouTube, seja da rede de pesquisa do Google Display, sempre existirá o Gclid. O Gclid é o código único identificador de todos os cliques existentes no Google Ads, de qualquer conta, de qualquer campanha. Essa hash aqui, essa criptografia, essa hash, ela é disposta aqui como dentro do parâmetro Gclid para que o Google ele possa entender de qual conta que veio, de qual campanha, de qual palavra-chave, se foi, por exemplo, no caso, uma campanha de pesquisa. Então, todo e qualquer anúncio que você clica, o seu usuário, o seu consumidor, ele clica, aparece aqui esse Gclid. Então, é esse daqui que é o código único identificador que o Google consegue identificar da onde que vieram esses cliques, de qual conta, de qual campanha, assim por diante. Bom, quando você trabalha com as conversões otimizadas, o Google não precisa mais desse cara aqui, da Gclid, para que ele possa saber se converteu ou se não converteu. Ele vai continuar precisando aqui da Gclid para poder saber de qual conta, de qual campanha e assim por diante. Mas para poder compreender se foi qual consumidor que realizou aquela ação de valor, inclusive quando nós falamos de conversões otimizadas offline, que vai ser um assunto que brevemente nós iremos trabalhar, nós não precisaremos mais de trabalhar com esse código aqui identificador, porque o Google ele passa a entender que o consumidor que realizou a ação de valor é o consumidor que tem este e-mail ou que tem este telefone, tá? Então, basicamente, sem mais explicações técnicas aqui, nós precisaremos de conseguir pegar o e-mail, precisaremos de conseguir pegar o telefone e enviar para esse carinha aqui, enviar para o Google esse telefone. E nós faremos isso através do Google Tag Manager, tá? Através do Google Tag Manager. Danilo, como que eu pego deste site ou de qualquer outro site o telefone e o e-mail? Bom, não é difícil. Nós podemos pegar de algumas formas. Nós iremos utilizar para poder pegar o telefone e o e-mail, neste caso aqui, e você pode aplicar no seu site também, no site dos seus clientes, o que a gente chama de variável do tipo DOM. O que é uma variável do tipo DOM? Primeiro que a variável do tipo DOM que eu estou falando é aqui no nosso Google Tag Manager. Quando eu acesso um site, que nem, por exemplo, esse site aqui, ele respeita uma hierarquia. Ele tem a cabeça, ele tem o corpo, ele tem o pé, né? Então, ele respeita uma hierarquia. Se eu, por exemplo, quisesse acessar esse título aqui, antes eu teria que passar pelo que a gente chama de classe, a classe do, por exemplo, do logotipo, antes talvez da classe do logotipo, a classe da cabeça do site, para então conseguir acessar via programação esse título aqui. E aí, através quando eu conseguisse acessar, aí é que eu poderia, talvez, mudar o tamanho dessa fonte, mudar a cor e assim por diante, de maneira mais simples. DOM é a hierarquia que deve ser respeitada num site. O DOM, ele permite com que nós tenhamos uma hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada. Então, se eu quero acessar algo que esteja no rodapé do meu site, eu necessariamente vou precisar de acessar primeiro a cabeça, depois o corpo, para depois acessar o pé. E se eu tiver no pé e quiser acessar a cabeça, respeito sempre a hierarquia. Se eu tiver no corpo e quiser acessar o pé, então eu estou no corpo, vou acessar o pé. Eu nunca consigo, por exemplo, da cabeça direto para o pé, do pé direto para a cabeça. Respeita-se uma hierarquia. Tudo aqui é uma hierarquia e essa hierarquia nós conseguimos visualizar de maneira bem simples fazendo uma ação. Se eu quiser saber como que eu consigo acessar o telefone que aqui está, eu estou no navegador Google Chrome, tá? A cada navegador você terá uma opção diferente. Mas no Google Chrome é bem simples, ó. Eu venho aqui em telefone, botão direito, a última opção que aparece é inspecionar. Eu clico em inspecionar. Ele já vai pegar diretamente aqui, ó, aqui já tem o form, e ele vai pegar aqui, ó, no telefone. Na verdade, aqui, ó, quando eu clico em telefone, inspecionar, para você, porque aqui eu acho que a minha resolução tá um pouquinho maior, então, já pegou aqui, ó, tá vendo? Ele já deixou rosinha, né, ó. Ele pegou diretamente onde está o meu telefone. Se ele não pegar para ti, que nem eu ia falar que minha resolução talvez esteja um pouco maior se eu não estivesse conseguindo visualizar, você tem essa opção aqui, que é o seletor. Clica no seletor, seleciona onde você quer, que ele vai ficar rosinha também. Se eu quisesse, por exemplo, agora aqui o e-mail, ele tá aqui, tá vendo? Então eu consigo saber aonde que está cada elemento do meu site. Então, no caso aqui do telefone, tá aqui. E se eu quiser saber a hierarquia, como que eu acesso aqui esse input de telefone,
porque eu preciso de acessar o mesmo, porque é aqui que a pessoa vai digitar o telefone dela. Então, para eu poder acessar aonde que está esse telefone, esse input de telefone, não é difícil, é simples, na verdade. Como eu já inspecionei o elemento e ele está aqui, eu vou clicar de novo com o botão direito. Depois do botão direito, eu vim aqui em copiar, né, copy. E depois de copy, eu tenho copy selector, copiar seletor. O que é esse seletor? É o que a gente chama de seletor CSS. O que é CSS, Danilo? Tudo que você imaginar aqui, ó, a nível estético do site, seja deste ou de qualquer outro, ai, que fonte bonitinha, ai, que legal essa imagem aqui atrás, ai, que botão verde bonito do WhatsApp, isso daqui é feito em CSS. Toda a estética de um site é feita em CSS. Então, depois que eu cliquei aqui em inspecionar, vim aqui, botão direito, vim aqui em copy, eu tenho aqui copy selector, e a partir desse momento, então, o que você fez, Danilo? Basicamente, simplesmente, eu só copiei a hierarquia, onde que está o seletor deste botão. E aqui, ó, ele mostra que ele tem aqui uma div step 4, aqui, ó, ele tá, né, ele passa aqui hierarquia, input. Então eu sei que ele está aqui. Esse botão de telefone basicamente segue esse caminho, tá? De maneira bem simples, eu estou buscando te explicar só para que você possa compreender também o contexto. Então, entendemos que, vamos lá, vamos colocar inclusive por aqui, primeiro, precisamos de acessar o e-mail e telefone. Para isto, precisaremos de utilizar os seletores CSS, né? Então, qual que é o seletor do telefone que nós temos? É esse daqui. Já sabemos que é esse daqui. Qual que é o seletor do e-mail? Vamos fazer o mesmo processo. Nós iremos vir para cá, vamos pegar aqui o select, e-mail, tá aqui, botão direito, copy selector, venho para cá, esse daqui é o do e-mail, né? Então eu tenho do telefone, vou até pegar aqui de novo do telefone, só para verificar se está certinho. Venho aqui, botão direito, copy selector. Venho para cá, vou colar aqui, vamos verificar só se está certinho. É isso mesmo, é ele mesmo. Depois que eu copiei os seletores, o que eu preciso de fazer? Eu precisarei, ó, segundo, precisaremos de criar variáveis no Google Tag Manager, a fim de que estas variáveis do tipo DOM, armazenem os valores de e-mail e telefone. Então, agora nós teremos que ir lá no Google Tag Manager e criar estas variáveis. Danilo, por que variável? Me explica um pouquinho melhor? Te explico. Lembrando que nós temos o curso só de Google Tag Manager também, que aí explico mais aprofundado, tá? Mas, basicamente, aqui no Google Tag Manager, nós temos as variáveis que, como o próprio nome diz, você tem que utilizar as variáveis quando você precisa de armazenar algo que sempre vai variar. Danilo, de maneira prática, como é que funciona isso? Bom, é simples. Todo e qualquer consumidor que preencheu o formulário de contato, consumidores, usuários diferentes, terão e-mails diferentes, nomes diferentes, telefones diferentes, correto? Então, você tem uma variável de e-mail e uma variável, por exemplo, de telefone, aonde essa variável e-mail armazenará os e-mails que essas pessoas elas forem digitando e vai mudando essa variável de acordo com o e-mail que as pessoas digitam, porque são e-mails diferentes, mas o nome da variável em si é o mesmo, por exemplo, e-mail, e eu tenho uma outra variável, telefone. O nome é sempre telefone, mas o valor que ela tem, o que tem dentro dessa variável, se modifica, porque hora pode ser o telefone do Danilo, outra hora pode ser o seu telefone, outra hora o outro telefone do outro consumidor, e assim por diante. Então, sempre que eu precisar de armazenar algo, e este algo ele se modificar no meu site, volto a dizer, como o nome, o telefone, dentre outros itens, eu preciso de ter uma variável dentro do Google Tag Manager. Então, aqui eu cliquei em variáveis, depois disso, eu venho aqui em nova. O Tag Manager pede para eu dar um nome para essa variável, eu vou dar um nome de e-mail, tá? Aqui eu tenho configurações da variável, clico na mesma, e aqui que eu vou selecionar o tipo da variável. E nesse caso eu quero elemento DOM, tá? Elemento DOM, clico em elemento DOM. Aqui ele pergunta se eu vou trabalhar com método de seleção de código ou de seletor CSS. Lembra que nós estamos trabalhando com seletor de CSS? Inclusive eu escrevi aqui para você, ó, utilizar os seletores CSS. A partir desse momento, então, que nós estamos trabalhando com CSS, eu vou escolher CSS. E aqui ele fala, seletor de elementos, ou seja, qual que é o seletor, qual é a hierarquia, onde que está o que você deseja, Danilo? Ah, tá aqui, ó,
Nesse caso, eu quero, por exemplo, o telefone. Então, eu vou copiar aqui que eu já peguei do meu site. Lembra que nós pegamos aqui do site o seletor? Venho aqui para o Tag Manager, colo. E o único ponto que você vai precisar de colocar aqui, no nome do atributo, é o value, para que depois você consiga saber, consiga visualizar o telefone nas variáveis que nós estamos criando aqui no Tag Manager. A única questão é que eu chamei aqui de e-mail e eu coloquei a hierarquia como telefone, né? Então, vamos mudar aqui só de e-mail para telefone, beleza? Então, o nome fica como telefone. Aqui eu selecionei o seletor de elementos de telefone e coloquei o value que é o valor que a pessoa digitará de telefone, para que nós consigamos colocar dentro desta variável. Salvar, e agora eu faço o mesmo processo para o e-mail. Nova, vou dar um nome aqui de e-mail. Eu tenho configurações da variável, clico na mesma. Aí eu tenho elemento DOM, clico em elemento DOM. Aqui eu tenho método de seleção, seletor de CSS, seletor de elementos. Qual que é o seletor? Aonde que está a hierarquia? Qual que é mesmo do e-mail? Está aqui, nós pegamos aqui já. Ó. Copio ele aqui, copio mesmo, venho para cá, Ctrl V. Nome do atributo, value, salvo. Agora eu tenho duas variáveis. Eu tenho uma variável telefone e eu tenho a variável e-mail. Eu poderia já dar sequência, inclusive, escrevendo aqui para você a terceira etapa, mas antes eu quero mostrar para você que o Google ele tem que pegar e agora ele tem que encontrar quando o consumidor ele digitar aqui, quando o consumidor digitar o telefone, quando o consumidor digitar o e-mail, o Google ele tem que conseguir visualizar o telefone e e-mail. Como que nós conseguiremos ter a certeza que o Google está conseguindo fazer isso? Clicando aqui em visualizar. Vamos testar, vamos verificar se está funcionando mesmo ou não. Clico em visualizar e aí nós iremos ter a certeza se está funcionando ou se não está funcionando. Depois de visualizar, ele pede aqui a URL, é a nossa URL do site, conectar. Legal, conectou. E agora, ó, ele vai mostrar aqui do ladinho esquerdo o que estará acontecendo no nosso site conforme nós formos navegando. Então, eu vou colocar agora aqui o preenchimento do formulário e vamos verificar se ele aparecerá, se ele deixará, se ele mostrará para nós a variável preenchida que nós criamos. Então, eu coloquei aqui, ó, teste, um telefone qualquer, e-mail qualquer. Você vai observar que aqui ele está mostrando tudo que nós estamos fazendo, né? Ó, inclusive início do formulário. Observa-se que no início do formulário eu tenho aqui, ó, variáveis, né? Variables. Clico aqui em Variables, variáveis, e você vai enxergar que a variável que nós criamos e-mail está aqui, ó, sem nada, nenhum valor. E você vai enxergar também que a variável telefone que nós criamos, ela está aqui embaixo e ela também está sem valor nenhum. Então, nós criamos a variável telefone, está sem valor, e nós criamos a variável e-mail, que está aqui também sem valor nenhum. Quando nós terminarmos de preencher o nosso formulário, clicarmos aqui em enviar, aqui terá que, para poder funcionar, aqui terá que aparecer o e-mail, e aqui terá que aparecer, aqui embaixo, no telefone, terá que aparecer o telefone. Se não aparecer, é porque deu errado. Tudo bem? Então, eu vim variáveis para poder confirmar isso. Deu para compreender isso? Tem dúvidas? Clica no botão tirar dúvidas, sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Bom, feito isso, vou preencher o consumidor. O Danilo está preenchendo o formulário. Enviar simulação. Legal, então enviou a simulação. O que aconteceu aqui? Ele criou, ele fez o processo. Olha aqui, ó, form submit, ele enviou o formulário. Aqui vamos clicar em form submit e vamos analisar agora aqui em variáveis se ele conseguiu pegar o e-mail. Ó, aqui, e-mail, variável e-mail. Olha aqui o e-mail que ele pegou. teste@teste.com.br. Então, o e-mail funcionou, ele está conseguindo pegar o e-mail. Agora, o Google Tag Manager sabe qual foi o e-mail que o usuário digitou no nosso formulário. Vamos verificar agora aqui o telefone. Telefone, ó, ele pegou também, 55551111. Então, ele também pegou o telefone. Então, agora o Google Tag Manager também sabe qual é o telefone que o consumidor digitou aqui no nosso formulário. Legal, então nós temos já duas variáveis, uma variável de telefone, uma variável de e-mail, que ele está cumprindo o papel dela. Está conseguindo pegar as informações que os consumidores eles digitam aqui no nosso formulário. Agora, o que nós precisaremos de fazer? Agora nós iremos para a nossa terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? Eu preciso de colocar colocaremos estas variáveis dentro de um código personalizado JavaScript. Este código personalizado JavaScript
é padrão do Google e ficará armazenado numa variável do tipo JavaScript personalizado. Então, só para que nós possamos compreender, agora inclusive eu deixei aqui pronto ó, o código, deixei aqui do ladinho. Isso aqui é um código que não fui eu que criei, é um código do próprio Google, tá? Nós iremos utilizar esse código aqui, e para quê? Para que nós possamos enviar as informações para o Google, as informações que são dos nossos consumidores. E esse código ficará aonde, Danilo? Ficará armazenado numa variável do tipo JavaScript personalizado. Aonde é que nós vamos criar isso? Lá no Google Tag Manager. Então eu vou pegar isso daqui, eu vou copiar tudo. Danilo, como é que eu posso copiar esse código aqui? Quando você avançar a aula, vai ser possível você baixar esse código, tá? Então eu vou copiar esse código aqui. Eu venho para o Google Tag Manager. Posso até fechar aqui a visualização. Venho para o Google Tag Manager, vou criar mais uma variável. Então eu venho aqui, ó, variáveis definidas pelo usuário, nova. Vamos chamar aqui de JS personalizado, pode ser? JS personalizado. Vamos clicar aqui no tipo de variável. Aí nós teremos a variável de JavaScript personalizado. Se você encontrar aí, você já me avisa. Cadê aqui JavaScript personalizado? Tá mais para cima, né? Ó, variável JavaScript personalizado. Então tá aqui, ó. Variáveis de página, óbvio, JavaScript personalizado. Clico na mesma. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar o JavaScript. Eu coloco aqui, ó, copiei, não copiei anteriormente? Colo então aqui. Colei. Observa-se que aqui eu tenho, ó, substitua your email variable por um nome de variável que capture o e-mail do usuário. Então aqui, isso que está aqui, tá vendo aqui, ó, deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom. Isso daqui já é uma variável do Google Tag Manager. Eu vou pegar aqui, eu removi, eu tirei, tá vendo do telefone que ainda está aqui? Do e-mail eu tirei. Eu vou colocar chaves. Aí ele vai abrir todas as variáveis que eu tenho aqui no Google Tag Manager. E a variável de e-mail está aqui, ó, que foi a que eu dei o nome e-mail. Dei o nome e-mail para ela, está aqui e-mail. Se eu tivesse dado qualquer outro nome, como por exemplo mail, ou dado, sei lá, colocado Danilo e-mail, estaria aparecendo como Danilo e-mail. Faço a mesma coisa no telefone. Apago isso daqui, chave, ele abre aqui então as variáveis e eu vou procurar o telefone. Ó, variável telefone, coloco aqui. Deu para entender isso? Danilo, mas eu tenho outras informações que eu posso enviar para o Google, como por exemplo, informações do endereço. Eu tenho também as informações como por exemplo aqui, ó, first name, ou seja, primeiro nome da pessoa, né, do usuário, last name, o último nome, a rua, a cidade, a região, o CEP, o país. Então você poderia enviar tudo para o Google, mas tudo que você for enviar para o Google tem que ser através de variável, ou seja, você teria que vir aqui no Google Tag Manager e criar uma variável pegando o nome da pessoa, o primeiro nome e o último nome, pegando a rua, pegando a cidade, e aí você substituiria por essas variáveis que estão aqui, tá bom? Deu para compreender isso? Fechou? Dúvidas? Clica no botão tirar dúvidas, sanei sua dúvida o mais rápido possível. Bom, feito isso, eu vou salvar. E aí, acabou, Danilo? Não, tá acabando. Agora, vamos lá, para a nossa quarta etapa. Após criarmos a variável de JavaScript personalizado, precisaremos criar uma variável de dados do usuário, a fim de que possamos indicar quais são os dados do usuário que nós capturamos. Basicamente, iremos colocar nesta variável a variável de JavaScript personalizado que criamos na etapa anterior, tá? Então, nós precisaremos de criar uma variável de dados do usuário, porque o que está rolando aqui são os dados do usuário, não são? O que nós precisaremos, na prática, fazer? Nós precisamos de pegar esses dados agora e mandar lá para a tag de conversão do Google. Porque a tag de conversão do Google, ela precisa de saber o telefone e precisa de saber o e-mail. Para isso, então, eu preciso de vir aqui no nosso Google Tag Manager, criar mais uma variável, então, nova. E aí, a partir desse momento, eu vou chamar aqui de dados do usuário. Dados do usuário. Venho aqui novamente, ó, configuração da variável. Aí eu terei aqui, dentro, ó, vamos lá. Aqui, ó, navegação, variáveis da página.
elementos da página, utilitários. Aí eu tenho aqui, ó, dados fornecidos pelo usuário. Dados fornecidos pelo usuário. Essa é a variável que nós iremos trabalhar, de dados fornecidos pelo usuário. Beleza? Clico nela aqui. E aí eu tenho a opção. O Google ele fala, você quer coletar automaticamente, manualmente, ou você quer enviar um código? Lembra que nós criamos o código do JavaScript personalizado. Então eu clico aqui em código, e aqui ele pergunta qual é a origem de dados. Clico aqui em origem de dados, e a variável que nós criamos foi JS personalizado. Lembra que a variável que nós criamos JS personalizado é o que carrega o código JavaScript que nós criamos. Então eu vou colocar aqui, ó, JS personalizado, que foi o que nós criamos, JS personalizado. Então, é um código de JS personalizado. Então, olha só, essa variável de dados fornecidos pelo usuário, os dados fornecidos pelo usuário, aonde que essa variável ela pegará? Dessa variável JS personalizado. Então, a variável JS personalizada, ela tem estes dados e agora ela está fornecendo para a variável de dados fornecidos pelo usuário, porque é essa variável que eu chamei de dados do usuário que nós iremos indicar lá na tag de conversão do Google Ads, para que aí sim ele saiba qual é o e-mail, qual é o telefone, e aí então o Google possa utilizar para que as conversões otimizadas possam ocorrer. Salvo. E agora nós praticamente finalizamos, porque a última etapa que nós temos aqui, ó, quinta e última etapa, indicaremos para a tag de acompanhamento de conversões do Google, a variável que criamos na etapa anterior, de dados fornecidos pelo usuário, tá? Acabou. Então eu venho agora aqui, vamos lá, em tags. Qual é a minha tag de conversão deste formulário, deste primeiro? Ah, essa daqui de cima. É a formulário aula leads Google Ads. Então eu clico nela. Eu vou clicar aqui na tag. Ao invés de deixarmos apenas como código de conversão, rótulo da conversão, nós temos mais aqui embaixo mais opções, ó. Fornecer dados de vendas de nível produto, fornecer novos dados do cliente e incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Eu vou clicar. Clicando aqui, ele abre a opção para eu poder escolher, selecionar a variável. Eu clico, olha só minha variável aqui, ó, dados do usuário, que foi o que eu criei na etapa anterior. Dados do usuário, acabou. Salvar. Feito isso, já verifiquei que está tudo certo, né? Porque ele está coletando a variável, eu vou enviar. Lembrando que aqui, como eu estou usando esse código JavaScript, eu não preciso de criptografar, eu não preciso de hashear a minha variável. O próprio Google se encarrega disso, ele próprio se encarrega de pegar os dados do consumidor, o telefone, o e-mail que eu enviei, e ele vai hashear. Significa dizer que o teste@teste.com.br não aparecerá assim para o Google. Ele aparecerá mais ou menos assim, ó. Desse jeito, tá? Ou seja, hasheado. Ele não aparece como de fato é, beleza? O próprio Google se encarrega disso. Bom, só que nessa landing page eu tenho este formulário e eu tenho também o formulário do WhatsApp. Como que eu faço para poder realizar a mesma ação do formulário do WhatsApp? É a mesma coisa, não muda nada. Vamos fazer rapidinho? Pode ser? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, né? Nós não somos preguiçosos, nós somos hunters, nós somos caçadores, nós buscamos nos aprofundar para poder aprender. Nós não, né? Hoje em dia as pessoas elas são muito rasas no estudo. Nós não somos rasos, nós somos profundos. Então vamos lá. Primeiro, o que eu preciso de fazer? Tá aqui, ó, já está descrito tudo aqui no nosso bloquinho de notas. Então primeiro eu preciso de acessar o e-mail e o telefone. Legal. Se eu preciso de acessar o e-mail e o telefone, eu venho aqui, botão direito no e-mail, venho lá em inspecionar. Depois de inspecionar, já ficou aqui rosinha, botão direito, copiar. Depois de copiar, copiar seletor. Venho para cá e vou deixar aqui. É o seletor do nosso, aqui na verdade é do e-mail que eu peguei, né? Perdão, então é aqui embaixo. Ó. É o do e-mail. Agora eu vou pegar o do telefone. Volto para lá, pego aqui o meu seletor, na verdade venho para cá, né? Ó, aqui o do WhatsApp, botão direito, inspecionar. Agora aqui é o WhatsApp, é o telefone. Botão direito, copiar, copiar seletor, copy selector. Venho para cá, agora sim é o do telefone. Venho para cá, do telefone. Segundo, precisaremos de criar variáveis no Google Tag Manager. Então vamos lá criar nossas variáveis no Google Tag Manager. Venho aqui para o Google Tag Manager, vou voltar para espaço de trabalho e vou criar as nossas variáveis do quê? Do elemento DOM que nós criamos, que nós fizemos anteriormente. Então variáveis, vamos criar as nossas variáveis de elemento DOM. Venho para cá, em nova, vou chamar aqui de e-mail WhatsApp, pode ser? Porque é o do WhatsApp, e-mail WhatsApp.
venho para cá, vou colocar elemento DOM, elementos da página, elemento DOM, vou trabalhar com o seletor de CSS, venho para cá e pego o meu DOM aqui, o meu seletor e-mail, que eu peguei anteriormente na outra etapa, coloco aqui o e-mail, que eu estou acessando agora o e-mail, e value. Salvar. Vamos fazer o mesmo processo com o telefone, nova variável, telefone, WhatsApp, venho para cá, elemento DOM, vou trabalhar com o seletor de CSS, vou colocar agora aqui o telefone, copio, venho para cá, colo, value, salvar, depois de colocar value, salvar, beleza, qual é a próxima etapa? Terceiro, colocaremos estas variáveis dentro de um código personalizado JavaScript. Então, olha aqui, o nosso JavaScript está aqui, né? Vamos copiar o nosso JavaScript, e se você se recordar, se nós lermos aqui mais um pouquinho, nós temos aqui a sequência. Este código personalizado JavaScript é padrão do Google e ficará armazenado numa variável do tipo JavaScript personalizado. Então, nós também temos que criar a variável de JavaScript personalizado, nova. Então, vamos chamar aqui de JS personalizado WhatsApp, beleza? Clico para cá, JavaScript personalizado, que tem variáveis de página. Clico nele, colo aqui, e nós vamos colocar as nossas variáveis. Apago aqui o e-mail site, chaves-chave, e-mail WhatsApp. Apago do telefone site, chaves-chave, e eu tenho o telefone WhatsApp. Vou salvar. Beleza, salvei. Agora o que eu preciso de fazer? Próxima etapa, vamos ler. Após criarmos a variável de JavaScript personalizado, precisaremos criar uma variável de dados do usuário, a fim de que possamos indicar quais são os dados do usuário que nós capturamos. Basicamente, iremos colocar nessa variável a variável de JavaScript personalizado que criamos na etapa anterior. Legal, então vamos criar essa variável de dados fornecidos pelo usuário. Venho para cá, nova, vamos chamar de dados do usuário, JavaScript, WhatsApp. Vamos selecionar a nossa variável, que é de dados fornecidos pelo usuário. Vamos selecionar código. Vamos setar a nossa variável de JavaScript personalizado WhatsApp. Vamos salvar. Acabou. Acabou essa primeira etapa, que é um pouco mais longa. Eu só preciso agora de vir em tags e colocar e de setar essa variável na nossa tag de acompanhamento de conversões do formulário WhatsApp. Formulário WhatsApp Google Ads, clico nele. Aqui nós temos a nossa tag de acompanhamento. Venho aqui para incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Aqui eu tenho dados do usuário do WhatsApp, clico nele, salvar. Pronto, já incluímos dos dois formulários, tanto o formulário do WhatsApp quanto do principal. Para que tudo fique certinho agora, eu envio, publicar, pular. Legal. A partir de agora, a partir deste momento, nós configuramos o acompanhamento de conversões otimizadas. E a partir, então, no momento que eu publiquei, o Google ele terá um refinamento maior, ele terá mais possibilidades para não deixar escapar nenhuma conversão. Nós teremos, então, relatórios mais precisos, um algoritmo mais inteligente. Um algoritmo mais inteligente, então, naturalmente, vai trazer uma taxa de conversão maior, o tráfego estando lá no início, já saudável, correto, qualidade maior, então, destes contatos. E, óbvio, nos relatórios, nós, como gestores de tráfego, poderemos entender melhor o que está acontecendo, porque nós teremos mais conversões computadas. Então, entendendo qual é o horário, qual é o dia, enfim, qual é a rede que está funcionando melhor. Beleza? Que demais! Espero que essa aula tenha feito sentido para você. É uma aula um pouco mais densa. Se você tiver alguma dúvida, clica no botão tirar dúvidas, que eu sanarei a sua dúvida o mais rápido possível. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.